o título da palestra, né, que originalmente era informática no ensino da química, né, originalmente, eu tomei a liberdade, né, até porque eu não tenho uma relação íntima com a química, né, nós fazemos parte do nosso laboratório do LINDES, que é o laboratório de rede sem fio e simulação de estudo híbrido interativo. Nós somos membros do INCT, que é o Instituto Nacional de Ciência, Tecnologia e Sistemas Embarcados Críticos. E lá nós atuamos em algumas áreas como rede sem fio e simulação distribuída, onde tem um aspecto diferente daquela simulação que vocês químicos, né, talvez costumem usar bastante, porque no caso em que a gente trabalha é aquele que existe o homem no grupo, que a gente chama, né? Então são aquelas simulações em que o usuário é representado dentro do ambiente, na forma de jogos, etc. Então são quando eu fui convidada para falar sobre a química, mais especificamente, né, eu preferi, tá certo, não abordar a área para eu não correr o risco de dar um fora, porque a área de química é bastante extensa, né, e quando se fala de informática, a química está estreitamente ligada com todas as áreas, né, a informática, as tecnologias, etc. Então, eu preferi abordar temas que possam fazer assim, pensar aos professores que ensinam química sobre essas novas formas, não são só tecnologias em si, mas a aceitação dessa tecnologia, a implementação dessa tecnologia na sua aula, vai ter que fazer você mudar um pouco o seu paradigma de o que é a educação, né? O que é o ensino. E por isso que eu mudei para a educação ali, porque a educação é mais abrangente, né? Ela não é só o ensino, que muitas vezes é uma coisa mais unidirecional, né? O professor do aluno, eu vou ensinar o aluno vai aprender com o professor, não é como a criançada está aqui, é difícil muitas vezes até de tratar, porque eles não querem mais um tipo de aula, esse tipo de aula que a gente está acostumado a dar. Então isso está forçando professores do mundo inteiro a reavaliarem os seus processos, né, a sua forma de tratar esse processo de ensino e aprendizagem. Acho que vocês até já estão cansados de ouvir falar isso, mas a gente ouve ainda assim sempre falar isso, não é? E o aluno, cada vez mais, ele quer e vai tomar uma posição mais ativa no seu conhecimento, né, na sua formação. E o professor, ele como esse mediador. Então, várias das tecnologias que eu vou mencionar aqui, ela aponta para essa direção. Então, nós vamos falar um pouco sobre a computação em nuvem, até para que vocês vejam o potencial disso para as suas escolas, né? E também a aprendizagem baseada em jogos, que já é algo extremamente aceito. Existem vários estudos que comprovam a efetividade do uso de jogos na educação. Só que aqui nós não vamos tratar os jogos, aqueles mais de tabuleiro ou de jogos em que o aluno joga sozinho. Nós vamos tratar de jogos aqui, esses jogos que são engajadores, são aqueles jogos que na área do entretenimento comprometem o usuário, né? No caso o aluno totalmente, né? Eu tenho um filho de 19 anos, eu sei como é que é, não é? O comprometimento deles com o jogo, eles são totalmente imersivos naquele ambiente e aqui eles aprendem, porque hoje os estudos dizem que os jogos são, de fato, trazem muito mais benefícios do que malefícios. Está se chegando um momento de um consenso entre muitos educadores de que o mais importante não é a informação em si que é trazido de uma fonte, mas sim o processo de aprendizagem do aluno no tratar daquela informação. Agora, o que você faz com essa informação em relação a esse aluno para ajudar esse aluno no processo de aprendizagem dele? Então, ferramentas, tecnologias que ajudem a analisar o processo de aprendizagem são aspectos importantes hoje nessa área de tecnologia da educação. E, por fim, a personalização da educação, né? Vocês sabem tanto quanto eu, não é que cada um tem lá a
sua velocidade própria para aprender, né, a sua forma, tem gente que é mais visual, tem gente que é mais textual, né? Então, se as ferramentas permitem, se há uma compreensão do processo e da necessidade de um determinado aluno, por que não, munir esse aluno de recursos, em termos de ferramentas, de software, em termos de dispositivos, para que ele possa ter uma educação personalizada. Então, na computação em nuvem, para quem não sabe ainda, na verdade, ela é um conceito onde, em vez de cada escola ter a sua infraestrutura de computadores, de no-breaks, de ter lá um monte de técnicos, né, de analistas de rede, tomando conta daquela infraestrutura, e os softwares rodando ali, e aí a escola comprando Office, a escola comprando as licenças do CAD, sendo cobrada por isso, e a escola dando manutenção a esses equipamentos. A computação em nuvem ela vem tratar isso de uma maneira diferente. Então ela tira a infraestrutura da escola e joga num enorme e gigantesco data center. Do tipo que o Google tem, com o seu YouTube, com o Flickr, com todos esses, com o Facebook, com todas essas grandes empresas aí, que elas têm uma infraestrutura gigantesca, com milhares e milhares de servidores, mantendo ali os softwares, que inclusive a escola, por exemplo, não precisaria pagar licença no modelo de negócio que se tem hoje. Então, por exemplo, o Google Docs, para quem usa o Google Docs, tem lá o processador de texto, planilhas, etc., você não paga nada, ou se você quiser levar aquelas aplicações todas para um domínio dentro da sua escola, a escola negocia com o Google um valor que não é muito, acima de 20 mil alunos, por exemplo, para e-mail, eles começam a cobrar. Então, o Google cria um domínio para a sua escola e lá guardado, lá no data center do Google, ficam lá os alunos, o e-mail dos alunos, por exemplo, ficam armazenados todos os arquivos dos alunos, de professores e até da escola, de empresa, eventualmente, Então, a computação em nuvem, que a gente denomina, é você ter esses data centers gigantescos e especializados, hospedando esses servidores em uma quantidade gigantesca, com recursos tanto de processamento quanto recursos de armazenamento, numa escala bastante grande para dar conta de escolas, e muitas empresas que queiram aderir a esse novo modelo. Então, a grande vantagem aí da nuvem é que esses recursos de processamento, recursos de armazenamento, ele está disponível a qualquer momento. E desde que quem quer acessar tenha o acesso à internet, pode ser a qualquer lugar e a qualquer momento. Então, essa computação em nuvem, ela dá suporte a diferentes tipos de aplicação. Então, desde correio eletrônico, edição de texto, planilhas, as apresentações, editores de mídia, de vídeo, de áudio. E aí, ao cliente, que a gente diz, quem está acessando a nuvem, precisa basicamente ter um browser, mais nada. Então, não precisa ficar pagando licença do Word, não precisa ficar pagando licença do Office. É um outro paradigma, o que vocês deveriam pensar para a escola de vocês. Então, tipicamente aí, o uso que se faz da computação em nuvem é principalmente e-mail, hospedagem da web, backups redundantes. Então, você pode até ter um backup aqui, guarda ou em fita, eventualmente, no local, ou até em disco mesmo, fita, eventualmente a gente guarda aqui uma segunda alternativa, mas você pode ter esse backup redundante, fora da sua empresa, da sua escola, sendo alocado lá na nuvem. Então, cada vez mais aí, o que está acontecendo, principalmente pela própria postura do Google, que ele é agressivo, no sentido de
vê necessidades, vê oportunidades, e a área da educação é, sem dúvida, abre uma oportunidade gigantesca para o Google explorar as aplicações do Google nas escolas. Então, o que eles estão fazendo o Google está apoiando desenvolvedores, principalmente nos Estados Unidos, para integrar o Google Applications, que é esse conjunto de aplicações que nós comentamos ali, né, tipo um Office, né, integrar junto com o sistema de gerenciamento de aprendizagem, com os AVAs, né, o ambiente virtual de aprendizagem. Então, de tal forma que as escolas elas ficam com tudo integrado, né? Desde o sistema que controla os alunos, o material didático, né? Eu não sei se vocês conhecem, eu estou meio familiarizado com o sistema de gerenciamento do aprendizado, como o Moodle, o TDIE, né? que a USP está tendo bastante participação, os caras estão participando da construção. Tem aí vários sistemas, que são os sistemas de gerenciamento de aprendizagem que são usados, e na medida em que integra-se o potencial desses editores, de apresentações, etc., junto com o ambiente, então fica mais rico em termos de recursos para os alunos, professores, tutores, utilizarem. Né? E também, um aspecto da nuvem é que, além dessas aplicações que a gente está mais acostumado a ver, também oferece ferramentas para comunicar e para colaborar. Né? As próprias redes sociais também são exemplos, né, de colaboração, de comunicação, de aplicações que também estão em nuvem. Né? Aqui também tem até um exemplo de um outro tipo de aplicação, que são os laboratórios de acesso remoto. Então, teve até um projeto aí no ano passado, que é do Piatera, que o professor Imone conhece, que muniu São Carlos, um trecho de São Carlos, na verdade foi em USP, buscar uma rede de alta velocidade, financiada pela FAPESP, e uma das aplicações que se construiu foram laboratórios de acesso remoto. Então, o que é um laboratório de acesso remoto? Em vez de uma escola, uma instituição, e cada uma delas criar um laboratório que eventualmente pode ser caro, né, um laboratório de robótica, um laboratório de química, né, esse laboratório poderia ser compartilhado entre várias escolas e munido, né, de tecnologia, poderia prover acesso através de uma escala, uma agenda, né, de uso para diferentes pessoas em diferentes momentos. Né. O de química eu imagino que é sempre um pouquinho mais complicado, porque eventualmente você não vai poder deixar o laboratório sozinho, né? Provavelmente vai ter que ter um técnico lá. Então, aí a questão é, se o laboratório pudesse estar disponível 24 horas, teria que ter alguém aí gerenciando, pelo menos, né? Para quem não acontecer nenhum mau uso, eventualmente. Mas o próprio configuração e o estabelecimento desses laboratórios remotos teriam que prever situações, né? O que pode deixar fazer, o que se pode acessar. Então, esses laboratórios remotos aí também são exemplos de uso na computação em nuvem. Né? Então, eles estão lá distantes e o acesso pode ser via um browser. Então, aí tem exemplos que nós deixamos aí. Então, um lado bastante apelativo do uso dessa computação em nuvem é que a relação custo-benefício de se adotar a computação em nuvem, ela fica cada vez melhor. Né? Para serviço, armazenamento de dados, processamento, porque o número de usuários cresce cada vez mais, né? E aí a necessidade de investimento em tecnologia, ela não tem fim. Né? Informática não adianta você trocar o laboratório hoje e falar, daqui 5 anos eu vou me preocupar. Né? A gente sabe que é assim que funciona a indústria, né? Da TI. Né? Aqueles computadores que foram colocados hoje, certamente já tem software sendo criado que aquele hardware vai ficar lento para rodar. Então, é para, né, uma certa forma de negócio mesmo, que é para você estar sempre trocando e movimentar essa indústria gigantesca, né, também. Mas é lógico que, né, então é necessário um investimento constante em TI, né, em informática. E isso não significa apenas comprar e trazer para o laboratório, né, vocês sabem também quanto eu, não é? Se tem lá se tem um problema de manutenção, quem é que vai na manutenção? Quem tem técnico contratado, se não tem técnico contratado, fica caro, tem que ficar terceirizando o serviço. Né? Ou caso contrário, tem que contratar pessoas.
Então, toda essa infraestrutura aí, quando se coloca, né, o quanto custa colocar em nuvem versus o quanto custa essa infraestrutura, essa relação ela fica cada vez melhor na direção da nuvem. Uma coisa que está acontecendo também é entre as escolas, né, principalmente nos Estados Unidos, onde a gente olhou um pouco mais de atenção, é que as próprias escolas elas estão fazendo parceria entre elas para criar as nuvens privadas. Então, elas próprias compartilham o custo da infraestrutura, dos recursos para manutenção, etc. Né? Provém serviços para as escolas consorciadas. E tem algumas, inclusive, que elas se tornam tão boas nisso que elas passam a prover serviços para outras escolas, para terceiros. Então, é bastante interessante vocês explorarem isso para a sua escola. Né? Só que tem esse outro lado negativo, não é negativo, mas ele precisa ser considerado, né? Que é essa questão. Primeiro que o serviço e o recurso está lá na nuvem, significa que ela está distante de você por uma conexão na internet. Então, se você não tem essa conexão na internet, você não acessa o serviço. Né? Então, São Carlos ainda está uma cidade que a gente considera privilegiada e ela vai ficar ainda melhor. Né? Não sei se vocês acompanharam aí, mas nós temos aí uma rede metropolitana e aí a prefeitura também está trazendo serviços de comunicação sem fio para escolas, para postos de saúde, né? Tem várias instituições conectadas e São Carlos também vai ser uma das cidades que vai ser conectada ao backbone nacional da rede de telecomunicações. Né? Então, nós vamos ficar com duas perspectivas excelentes em São Carlos. Primeiro, um acesso à banda larga, de baixo custo, que vai conectar São Carlos ao Brasil todo. E também uma rede de pesquisa, que é a rede IP, que interconecta as federais de todo o Brasil. E não só as federais, mas também outras instituições públicas que estão conectadas nesse backbone da rede IP, né, a qual São Carlos e as instituições conectadas nessa rede metropolitana estarão automaticamente conectadas. Então, nós temos aí, estamos cada vez mais criando uma infraestrutura de comunicação cada vez mais confiável, né, com qualidade cada vez melhor. Mas é uma questão a se pensar se na tua escola, por exemplo, né, você está lá, aluga um link de um provedor e esse link é muito ruim, fica caindo toda hora, né, e aí vai precisar fazer lá um arquivo e esse arquivo está lá na nuvem, não consegue acessar o arquivo. Então tem que se considerar essas questões. E um outro aspecto também que tem que ser considerado é que existe uma relação de confiança com quem está provendo esse serviço lá na nuvem. Você não conhece ele, é o Google que está com o e-mail de todos os seus professores e de todos os seus alunos. Tá certo? Será que esse servidor, esse provedor, primeiro, ele vai manter esse serviço em condições adversas? O Google, não sei se vocês se lembram, mas o Gmail, há um tempo atrás, ele perdeu arquivos de muita gente. Né? Teve um problema seríssimo e houve perda real de várias mensagens de várias pessoas. Né? Teve um outro serviço aí como é que chama esse? BlackBerry, né? O pessoal do BlackBerry ficou sem mensagens por vários dias também. Né? A questão esse provedor, o Google é bastante reconhecido, é bastante respeitado, né? Grande, muito investimento, mas pode ser que a gente, por exemplo, o Dropbox ou outro, né? Que a gente esteja consumindo serviços, quem te garante que se ele falir, né? Que essa jogada, né, em bolsa, de TI e tudo mais, às vezes a empresa está lá em cima, depois a empresa falha, né, é vendida, e aí quem comprou não está mais interessado em eventualmente manter o serviço, etc. É um risco que há de se correr. Então, antes de você colocar toda a vida escolar, né, e a vida
e-mail e tudo mais, dos seus professores, dos seus alunos, você tem que pensar sobre isso. E tem também um aspecto, né, que alguns colegas e a gente tem discutido, que se você tiver, por exemplo, trocando mensagens que são sensíveis, né, por exemplo, laboratório de pesquisa, você está lá pesquisando, né, fica trocando artigos em inglês que ainda não foram publicados, né, troca ideias, convoca para as reuniões com os tópicos, né, discute-se coisas, tudo pela nuvem. Quem garante que essas mensagens não estão sendo observadas? Né? Porque, coincidência ou não, né, muito provavelmente não, algumas palavras-chave, pelo menos, devem ser observadas por esses grandes provedores, porque eles ganham dinheiro, né? O modo de negócio deles é vender possibilidade de propaganda para potenciais consumidores. Né? Então, se tem algumas palavras-chave lá, se aparece muito viagens, não é? Na palavra-chave de mensagens, etc., muito provavelmente você vai passar a receber mais mensagens, ou os serviços interligados do Google, eventualmente mais propaganda subliminar, etc. Ou o Google não faz propaganda, mas ele tem lá uma técnica dele de fazer marketing, né, de colocar no topo empresas, são negócios para você buscar, né, primeiro, produtos e assim por diante. Então, coisas muito sensíveis também tem que se pensar, será que a gente quer colocar lá? Nem, por exemplo, né, numa universidade, quem está fazendo a gestão de uma universidade, então você tem uma inteligência, né, que é criada lá, que é cultivada lá. Será até que ponto a gente pega essa inteligência e coloca na nuvem, né, debaixo da asa de um provedor que está lá, não sei aonde, espalhado no mundo inteiro, Índia, China, Paquistão, sei lá, para tudo que é lugar, né? Então, também é algo a se considerar. Agora, tem aí os dispositivos móveis, que já está todo mundo assim, careca de saber aí sobre a utilidade desses dispositivos, né? A dependência absurda que nós temos para com esses dispositivos, né? Ninguém mais consegue ficar sem o telefone, isso é um fenômeno mundial, né? Em qualquer lugar que você vá, é uma coisa assim absurda mesmo, a dependência, né? E aí tem alguns dados relativamente recentes, de 2009 para cá, que o primeiro dado aí foi dado pelo executivo Morgan da Google, né, que a cada nascimento de uma criança, 30 telefones da Android são ativados. Android é o sistema operacional do Google, o rival dele é o iPhone, né, o iPhone, e agora o Android, ele é uma plataforma aberta, a gente chama, então qualquer um pode lá criar aplicativos e implementar no celular Android. Já no iPhone, né, pela família do Apple, já tem mais restrições. Você até pode ser um desenvolvedor, mas existe um controle na Apple, né, para registro de aplicações, etc. Então é um sistema bem mais fechado. A Ericsson, que é um dos grandes fabricantes de celular também, fez essa previsão aí que em breve 80% do acesso à internet será no dispositivo móvel. Esse grupo Gartner é bastante respeitado, ele também faz uma projeção aí que os dispositivos móveis com acesso à internet vai ultrapassar os PCs em 2013, então vai ter mais gente acessando a internet via, né, o seu tablet, o seu celular, do que via o PC. E isso já acontece no Japão, 75% dos usuários acabam escolhendo o celular para acessar, o celular ou o tablet, né, para acessar a internet. Então, isso tudo por quê? Né? Porque a mobilidade do usuário e o potencial de acesso está sendo possibilitado aí pelo número crescente dos dispositivos móveis que têm recurso de acesso à internet. E também por conta dos grandes provedores de conteúdo, eles transformarem, né, ou adaptarem esse conteúdo para o formato dos dispositivos móveis. Então você tem acesso a tudo, praticamente, né, via os seus dispositivos móveis. Então o conteúdo da web também está mais flexível. E também o desenvolvimento contínuo das redes de comunicação.
desde no âmbito de redes metropolitanas, ou iPads, por exemplo, até as redes locais sem fio, que propiciam aí a comunicação e o acesso à internet para quem não tem, realmente, uma infraestrutura de cabos enterrados, que é muito mais cara para se implementar. Os dispositivos móveis aí também eles são os mais diferentes tipos, né, e propiciando aí inúmeras aplicações. Os dispositivos também eles mudam os hábitos das pessoas, né? Um hábito que muda é os adolescentes, por exemplo, que anteriormente viviam mais no quarto, jogando, né, no seu computador, e hoje com esses jogos que permitem movimentação física, né, a mesa de entretenimento está sendo transferida do quarto para a sala. Então tem também alguns hábitos aí que... E qual é a relevância, então, já que nós temos esses dispositivos todos aí que nos cercam, cada vez mais poderosos e com mais recursos, né, e as redes também ficando cada vez melhores, né, esperamos, tá certo? Então, qual que é a relevância de se usar esses dispositivos para a educação? Então, tem algumas coisas que têm que ser constatadas aqui e que é uma realidade que nós, como professores, não podemos fugir. A gente tem que observar isso. Que, primeiro, a idade na qual uma criança adquire o seu primeiro dispositivo móvel está cada vez menor. Então, a tendência em países desenvolvidos é que no ensino médio todos os adolescentes tenham já o seu dispositivo. Um outro aspecto aí a ser considerado é que a internet está sempre ativada nos dispositivos móveis dessa molecada. Então, por que eles também estão tão ali interessados nisso? Porque o próprio celular, ele cria uma convergência de tecnologias, né, que se presta ao entretenimento, à socialização, à interação, né, com os amigos, mas também, para a educação, seria fantástico no sentido de ter leitores, por exemplo, de livros eletrônicos, com fácil acesso, né, leituras de livros de ficção, ou livro-texto mesmo, de escola, etc. Aplicações que permitem criar e editar, desde de texto até mídias, multimídias, e a socialização em rede. Isso tudo, essa convergência aí, ela se presta enormemente à educação. E nós, como educadores, a gente tem que olhar esse potencial, essa possibilidade e tentar vislumbrar aplicações na sala de aula ou fora dela até, complementarmente, utilizando esses recursos de dispositivos móveis. Mais ainda, esses dispositivos eles estão cada vez mais complexos. Hoje, os celulares eles vêm já com GPS, então dá para fazer uma localização e posicionamento da pessoa. Tem jogos, por exemplo, tem um laboratório na Inglaterra, em que eles usam o posicionamento das crianças com mapas, de uma maneira colaborativa, e criam vários jogos com essa possibilidade de encontrar coisas, de localizar lugares, de localizar pessoas, utilizando o GPS do celular. Então, isso tudo, na mão e eventualmente na cabeça de professores que consigam pensar nisso, tem um termo também, né, porque os coitados dos professores do Brasil também são massacrados aí de uma área absurda ali, que é difícil, a gente entende, né, também sobrar tempo para ficar criando, etc. Mas, se possível, por que não deixar a criatividade também voar, tendo em vista esses novos recursos aí que eventualmente poderiam ser aproveitados na sala de aula, ou para aula. Então, o que a gente tem aí são os tablets e os celulares, cada vez mais sofisticados, com mais recursos de processamento, com armazenamento, os sensores, como vimos lá. Só que os celulares até então, eles têm sido meio que um mito para ser usado em sala de aula. O professor, em escolas americanas, mesmo aqui, altamente proibido, eles não deixam nem entrar,
muito amenizar um pouco essa questão, né? Porque a gente já não permite, né, telefonar, por exemplo, receber ligações que eventualmente possam causar interrupção na aula. Então, eles são candidatos ali para resolver essa questão. São mais baratos que os laptops, eles têm a tela maior do que os celulares, então requer uma infraestrutura de suporte também mais simples, né? Não precisa ter necessariamente uma mesinha para colocar o laptop, para ligar, né? E normalmente aqui no colo, já é rapidinho, ele é levinho, né? Existe menos infraestrutura também para apoio. O potencial desses dispositivos é tão grande que está assim, sobrepondo os problemas, ultrapassando os problemas que o celular mantinha. Por exemplo, tem algumas universidades, um departamento de pesquisa pássaros, como é que chama mesmo? Ornitologia, né? Que eles marcam os pássaros e aí os alunos via celular com GPS, quando eles estão lá numa área, eles identificam o pássaro, então eles fotografam e mandam a foto e eles dão a identificação, inclusive, e jogam um banco de dados desse laboratório. Então, tem ali o endereço na página, se vocês quiserem ver como é que funciona, é bem interessante. E, né, aí, obviamente, teve lá o apoio dessa universidade, que criou um aplicativo para ser colocado no celular do aluno, para que ele pudesse fazer, né, essa foto e essa foto ser enviada para o laboratório. Né? Então, mas é algo assim que motivou muitos alunos lá pelo relatório que eles mostram nessa página aí. Uma outra experiência é essa na Austrália. Os estudantes saem com seus celulares pela cidade, que seria isso que vocês podem fazer. Não é assim, eles até podem eventualmente fazer. A única questão que talvez vai ficar mais difícil para vocês é onde armazenar, se os alunos saem, se eles fotografam, por exemplo, partes da cidade, ou vocês dão um tema, né, pode ser temático mesmo, a violência no bairro, o lixo da minha rua, né, sei lá, vida animal na área do bosque onde eu moro, né, qualquer tipo de atividade que você der, né, pedindo que eles saiam com os celulares deles, que eles coletem, que eles gravem, né, no celular tem lá para gravar. Né, e neste caso aqui, as crianças chegam e vão fazendo um relato, né, de várias semanas sobre o que elas viram, etc., até elas criarem lá um processo crítico sobre aquela atividade. Né, então é muito bonitinho de ver. Eles ficam muito entusiasmados, assim, a gente vê os relatórios deles. Aí eles, né, têm um site para eles colocarem. Esse talvez seja um problema que vocês não têm, né, nesse momento, mas eventualmente, né, até um desses serviços de nuvem poderia talvez ser utilizado. Mas as crianças colocarem lá então e ficar disponível para os outros coleguinhas, né, ou até para atividades colaborativas de discussão em sala de aula. Além de não ter assim muito uma questão de idade, vou mostrar aqui onde é que estão as porcentagens do jogo por idade, né? A gente vê que tem todas ali, obviamente é claro que dos 18 aos 49 é uma porcentagem maior de pessoas que jogam, né? Então, de novo aí, né, a turminha dos 19, 17, 19, 20 anos aí, nasceu nos anos 90, eles não conhecem o mundo sem a rede. Já os do ano 2000 não conhecem a rede sem o acesso a partir dos dispositivos móveis. Né? E aí ele diz, né, que tem jogador ativo então, em todas as gerações, também não há uma questão de homem e mulher, não, as mulheres também jogam bastante, né? Elas não são a maioria, mas está quase ali 50-50, até 60-40, se não me engano, 60%, mas elas também jogam bastante. E é interessante assim, que a idade média dos jogadores dos Estados Unidos é 35 anos, só que a idade da população média também dos Estados Unidos é 36,8. Né? É interessante da gente ver, né? Que os jogos, né, eles são não só uma ferramenta, uma tecnologia de extrema importância para, né, assim, para a educação, né,
e observando-se como eles cativam e comprometem e engajam no entretenimento, né? Isso também é extrapolado para as outras áreas de negócios, inclusive. Né? A gente tem jogos aí na área de negócios, ensinar liderança, ensinar trabalho colaborativo, né? Entre equipes, etc. Treinamentos, você tem jogos na área da saúde, né? Uma quantidade absurda de áreas, né? Para recuperação de crianças, para conscientização do doente, de aprender como é que é a doença dele, né? E aí tem até o joguinho para minimizar, inclusive, né, a dor de um tratamento aqui mais sério. Né? Então tem na área da saúde os jogos para treinar os cirurgiões, né? E até eles dizem que aquele médico que jogou muito quando era criança, ele faz uma laparoscopia muito melhor do que um menino novo, não é? Porque ele é muito hábil para mexer. Tendo essa bagagem aí por trás, qual é o impacto, o benefício de se ter os jogos também aplicados na educação? Então, os principais benefícios aí que são apontados é que a geração atual ela tem esse gosto pelos jogos, né? Então, é natural deles. Os jogos promovem a colaboração, eles promovem a resolução de problemas, eles promovem a comunicação entre os participantes. E uma coisa importante que o jogador, né, na hora que ele assume o papel, por isso que nós estamos falando aqui desses jogos interativos e colaborativos e não aqueles joguinhos que ele ficaria, né, no computadorzinho dele sozinho. Esses jogos que a molecada fica totalmente imersa, são esses jogos que é o desejo de todo educador trazer com essas mesmas características, com esse mesmo grau de engajamento para a área da educação. Seria o silver bullet, né, a bala de prata aí para resolver, digamos, essa questão de, né, da criança não estar presente, né, estar na sala de aula, mas estar com a cabeça em outro lugar, né, déficit de atenção, etc., que é tão comum hoje em dia. Né? Então, quer dizer, mas como trazer, não é? Como fazer esses jogos interessantes, torná-los interessantes, como criar esses jogos para que a criança realmente fique tão absorta neles quanto ela fica no entretenimento. Agora, quais são os aspectos de jogos que tornam eles tão atraentes para os jogadores de várias idades e os sexos? Né? Primeiro, que o jogo no entretenimento, e é aí que é o grande desafio dos educadores conseguirem criar um jogo com esses mesmos aspectos, né? Um sentimento de se trabalhar para atingir um objetivo. Né? Todo jogo tem um objetivo muito bem delimitado para você atingir. A possibilidade de se obter um sucesso muito grande, de fazer pontos, de ficar acima do colega, né? De ganhar. Você vai treinando, né? Você treina. Então, o que a gente vê dessa turminha aí é que eles são especialistas ali. Então, eles, né, ali eles têm a capacidade ali de obter sucesso no jogo ali, né? Pelo menos no jogo da formação. Ele resolve problemas ali, então tem essa coisa de colaborar também com outros jogadores, de se socializar. E também, né, a gente vê eu vejo pelo meu filho, vocês próprios ou para alguém que vocês conheçam, como um filme de Hollywood, e também assim, extremamente subjetivo. Se você não gosta da história, né, o jogo já era, não é fracasso. Então também precisa ter todo uma história de fato ali que prenda a atenção. Né? Tem uns que gostam de tiro de primeira pessoa, tem outro que gosta de dirigir do carro, tem outro que gosta de futebol, né? Mas tem que, principalmente esses jogos, né, seja de estratégia, eles têm que ter alguma história engajadora por trás, né? Que não é fácil também, né, para a gente conseguir fazer como professor, né, assim, atender todas essas características e criar um jogo, né? Não é fácil. E quais são os desafios aí para os jogos? Né? Primeiro, que eles são muito difíceis de serem criados, a gente vai ver já o porquê. Um outro desafio também é que é muito difícil de você avaliar o processo de aprendizagem usando uma simulação. Né? Uma simulação com esse homem no mundo que a gente fez, ou seja, um jogo. Né?
Esse é o trabalho de doutorado da Cláudia, que está aqui presente, né? Ela vai trabalhar com a avaliação, simulação para personalização dessas simulações, que são jogos, né? Só que são jogos de treinamento, né, Cláudia? Treinamento industrial, treinamento que exige colaboração, né? Treinamento de forças policiais, etc., mas que exige colaboração, trabalho em equipe, né? Mas um dos desafios é isso, é como avaliar. Se você não consegue avaliar, como que pode ser um sucesso você criar isso como um mecanismo para ensino, né? Para ensino e aprendizagem, né? Então, além da dificuldade de se criar os jogos, você também tem essa dificuldade de avaliar. Então, por exemplo, os métodos tradicionais de avaliação, que se baseiam, por exemplo, em memorizar fatos, etc., ver se acertou isso, se fez aquilo errado, etc., pode não refletir o aprendizado obtido por meio dessas simulações aí de jogos. As simulações também, ela pode ter um objetivo assim, muito bem estabelecido, mas pode ter várias soluções e várias formas de se chegar naquele objetivo. Qual delas é mais correta? Uma é mais correta que a outra? Como é que você vai fazer isso, né? Quando se ensina também habilidades tão abstratas como assim, liderança, o trabalho em equipe, como é que você mede o grau do aprendizado ou o aprimoramento daquela pessoa, né? Então, as métricas, elas precisam ser muito bem trabalhadas, muito bem estabelecidas. Aí, também, né, o que significa colar, né, no contexto de um jogo, de uma simulação, né? Você está com vários alunos dentro do ambiente e você está avaliando isso. Como é que você vai? O que é colar? Um conversou com o outro? Como é que você avalia isso? Como é que você avalia se eles estão aprendendo o que se supõe que eles estejam aprendendo? Como é que a gente tem certeza de aquilo que se está medindo é de fato o que se espera que está sendo medido? São métricas que têm que ser muito bem pensadas, são difíceis, né, para estabelecer, tem que ser muito, muito cuidadoso. Assim, como é que você garante, não é, que você está medindo de fato o que tem que ser medido e o que você acha que está sendo medido, né? E aí, como é que avalia o sucesso do aluno no jogo? Se ele completou e chegou até o fim, ele passou? Ou ele teve uma avaliação, sabe? Que tipo de avaliação? 8, 7, sabe? Como é que se avalia? Então, é diferente, né, daquilo que a gente está acostumado a fazer, dessas avaliações tradicionais. E como acompanhar o processo de aprendizagem ao longo do jogo também? Né? Então, se o aluno, de repente, ali ao longo do objetivo, ele mudou de caminho, ele foi para um outro caminho e tal, isso daí também pode dar indícios sobre o processo de aprendizagem dele. Como é que você mede isso, se considera, né? Então, são questões difíceis. Tá? Então, a criação dos jogos não é fácil e avaliar jogo não é fácil. Por que também que não é fácil criar jogos? Porque esses jogos, tipicamente, eles são assim, ou 2D ou 3D. Então, para você modelar, primeiro você tem que modelar em 3D esse jogo. Aí você faz um segundo jogo, você tem que modelar tudo de novo. Para modelar, isso exige um custo, né? Porque você tem um ferramental lá que é caro e você tem que ter pessoas especializadas que consigam criar os modelos, né? Nesses softwares que são complexos, 3D, Max, Maya, são softwares complexos, né? Mas tem outros também mais simples, aí Flash, por exemplo. E a molecada, se você joga no mundo deles, eles produzem algumas coisinhas. Mas se for fazer um jogo, né? Assim, pensando-se, tendo como referência esses jogos de entretenimento, né, o Warcraft, esses jogos aí que são fantásticos, né, super eficientes, assim, e que rodam em hardwares também específicos, hardwares poderosos, né, para dar esse sentimento de engajamento, de imersividade também necessário, a gente, como educador e os provedores da educação, estão muito aquém, não é, de conseguir produzir isso. Então, bota a molecada para criar, eles vão amar isso. Né? Se alguém tiver algum interesse, quiser olhar essa Global Kids Game Initiative, colocando lá no Google, que vocês veem, dá para vocês conhecerem o processo, né? Como é que foi essas iniciativas aí.
universidade a gente tem professor que há 20 anos ele dá aula assim, no quadro, né? Então os alunos dormem. Os primeiros 5 minutos, é todo mundo fala, os primeiros 10 minutos, acho que vocês também não devem dar mais muita atenção no que eu estou falando, e ninguém aguenta, né? Ficar muito tempo prestando atenção no que eu estou falando. Né? Essas tecnologias, elas deixam o professor como um mediador mesmo, sabe? Então, eu acho que a gente não pode ter medo de usá-las e se tornar esse mediador e deixar colocar elas na linha de ação, porque elas não vão ter tempo de ficar perturbando a aula, para começar, que elas vão estar ocupadas ali, né? Tentando fazer, tentando, né? Mesmo que seja lá um jogo de interação, mesmo que social, sei lá, né? Botar criatividade aí, né? Para funcionar. Então, nesse sentido, está tendo várias iniciativas para se fomentar o uso e a aplicação dos jogos na educação. Tem ali um jogo de exemplo, que é esse Evoke, se vocês colocarem na internet também vocês vão achar, que é bem interessante. Ele foi financiado por um banco, uma instituição de banco, uma fundação, e aí ele visa alunos que estão nessa faixa de 13 anos aí, eles trabalharam por 10 semanas em desafios para criar e implementar soluções para questões sociais que são importantes. Então, dava-se lá um problema, né, questão de direito humano, ou de auxílio a desastre do Haiti, esse jogo simulava e a molecada corria atrás lá, foi o maior sucesso esse jogo. Né? Então, às vezes, é uma questão da gente sair um pouco da caixa, né? Eu também não sei o quanto que a gente pode sair, né? Do conteúdo, não pode sair também do conteúdo, mas se dentro daquele conteúdo tiver atividades, né, que possam, às vezes vocês estão ouvindo aí, eu não sei se não está sabendo como é que é a realidade da sala de aula. De qualquer forma, existe uma escassez de jogos de qualidade educacional. Muita gente diz, inclusive, que o problema da falha desses jogos é que o professor que ajuda a criar o conteúdo, ele quer explicitar a área. Então, se é matemática, então ele explicita a área, fica claro para o aluno que ele está fazendo um exercício de matemática. E é aí que está a falha. Eles dizem que você não pode ser explícito, tem que ser implicitamente colocado no jogo os princípios na matemática, eventualmente na química, na física, que se queira ensinar. E é por isso que muitos desses joguinhos estão lá encostados na prateleira e ninguém adora. Né? Então existe uma escassez de jogos bons. Então os requisitos da produção de jogos, que é complexo, então, excedem muito a capacidade dos provedores de educação de criá-los. Né? Por exemplo, jogos comerciais aí, essas equipes aí japonesas, coreanas, mesmo americanas, elas têm equipes de centenas de pessoas. Eles usam um jogo e tem 400 pessoas desenvolvendo um jogo. Né? Porque, lógico, tem um bilhão ali que eles vão comprar, né, comercialmente, e na área da educação, né, os provedores da educação não conseguem competir e criam vários jogos com plataformas, hardware, poderosas e tal, até porque as escolas não conseguem nem comprar, né? Não tem nem acesso decente à internet, que dá, né, ter plataformas para esses jogos com as características dos comerciais. E esses jogos, ali, uma quantidade assim, muito grande de usuários, né, chamados Massive Multiplayer Online, que atrai ali, pesquisadores, educadores. Esse World of Warcraft aí é um exemplo mais conhecido, né, e que muitas escolas adotam ali como referência para outros jogos dessa mesma natureza, com uma quantidade muito grande de participantes. E ele é muito interessante, ele é adotado porque ele promove colaboração, inserção digital, lições mesmo de vida real, e também até, né, como a gente comentou no início, até para aprender a jogar, ele precisa aprender, isso é um aprendizado. Então, aí os alunos, eles aprendem a atingir o objetivo de uma maneira colaborativa, e os obstáculos, normalmente, né, imitando a vida real, são tipicamente outras pessoas, né, que é um dos maiores problemas da ser humano, né, como é como lidar com o outro. Né? Esses jogos aí, muitas vezes, eles preparam, ensinam, né, para esse exercício aí, então é interessante. E já quase que acabando aí sobre os jogos,
precisa haver uma melhor compreensão do que é essa ciência do engajamento aí nos jogos, para que a gente consiga fazer jogos com mais facilidade e uma quantidade maior. Também existe hoje mais probabilidade de haver investimento significativo nos jogos educacionais de larga escala, por conta disso aí que nós comentamos, que você tem lá o conhecimento dos militares, são disseminados, etc. Quer dizer, os educadores e cientistas, etc., eles já estão desbravando essa arte de se criar jogos interessantes e engajadores. Então, esses jogos, eles permitem engajar de uma maneira que outros tipos de atividades, de treinamentos e abordagens não conseguem. Então, existem várias pesquisas que mostram o valor dos jogos e pode ainda levar um tempo para se disseminar isso como uma prática geral, porque tem gente que diz que o jogo poderia substituir todo o processo de ensinar, de aprender. Com o jogo isso seria possível, mas até que isso ocorra como uma prática aí, de uma maneira geral, ainda vai se levar um tempo, mas os dados aí, os resultados são muito positivos e essa área de jogo é uma área promissora e vocês também adotem aí sempre que possível e se eventualmente até criarem jogos aí, da habilidade de cada um ali. Então, só também uma pequena observação no nosso laboratório lá, nós estamos aprendendo a trabalhar bastante com simulações, com o Omni Loop, como já colocamos, simulações interativas, e nós temos uma ferramenta que nós construímos a partir de algumas características para tratar aquelas questões difíceis de você avaliar. Então, nós criamos uma forma de gerar o jogo que você pode interoperar facilmente com outras simulações, pode integrar componentes e você pode, de uma maneira bastante detalhada, medir onde é que está, o que está fazendo, que caminho que foi tomado por participante do jogo. Esse é um diferencial da nossa ferramenta. Então, nós temos esse ferramental que nós estamos construindo ali para criar e também uma ferramenta que é integrada a esse ferramental que avalia. Então, aí a gente usa algumas técnicas, taxonomia de Bloom, que talvez vocês conheçam aí, e a teoria de Kolbe de uma maneira integrada para gerar uma forma de avaliar essas simulações de treinamento. Aí só tem alguns tipos de medidas de desempenho que nós também estamos refinando para começar a tentar medir o sucesso de um personagem, de um aluno, de um trainee dentro de uma simulação. E por fim, gente, já acabando, a personalização da educação aí, que esse também é um das tecnologias de suporte para esse tipo de necessidade, ou até não diria necessidade, mas de uma tecnologia mesmo que não tem como ignorarmos e que a gente tem tecnologia para atender isso. Essa daqui talvez seja uma das que é difícil, porque tem que mudar a cabeça do professor para que a personalização da possa de fato ser implementada. Vamos ver por quê. Então, a personalização da educação ela é implementada por meio de ambientes de aprendizagem pessoal, que se refere a sistemas que promovem a aprendizagem que é autodirigida, baseada em grupo. Então, o aluno, na verdade, decide de que maneira que quer acessar a informação, pode ter a liberdade aí de acessar a informação da maneira que ele quer, Ele gosta de uma pessoa mais visual, então ele gosta no YouTube, por exemplo, e pegar os professores indianos, que são ótimos. Pega vídeo do professor indiano, lá naqueles institutos técnicos da Índia, assim, tem uns que são, só ele e o computadorzinho, assim, são muito didáticos, assim, então tem gente que gosta muito, assim, no nível acadêmico, mas no nível da molecada também, tem muita aula disponível, tem muito recurso disponível, e que eventualmente o professor, por ele ter até uma visão dele, e talvez até um pouco mais tradicional, ele acaba forçando um determinado conteúdo, um determinado tipo, que não agrada ao aluno, porque ele não tem
né, a particularidade de ser um cara, né, mais visual, mais textual, etc. Então, esses ambientes aí, então isso aí não é só uma tecnologia, mas é uma abordagem, é um processo individualizado e é por projeto, tem que ser feito um projeto diferente para cada pessoa. Então, envolve considerações que vão além só de ter um ferramental de TI, né, de apoio. Agora, por que não se usa a personalização da educação, sabendo-se que existem vários recursos já disponíveis, né, que poderiam facilitar a vida do aluno ali para que ele escolhesse o que ele quer assistir ou ver. Né? Ele poderia, por exemplo, ter uma ferramenta que tem lá no YouTube, deixa eu mostrar uma aqui, quer ver? Ó? Essa daqui, por exemplo, ó, é uma ferramenta chamada Simbalu. E aí o aluno entra aí, ele tem tudo aí, ele tem, aqui é do educador, o iPad está ruim, né? Não, mas tem Facebook, tem os aplicativos da Apple, Gmail, tem tudo que ele quer para colocar fotos, vídeos, se ele gosta de notícia, ou seja, se ele tem um conteúdo político de uma aula de história que acabou de acontecer, ele é um cara que gosta de pegar notícia lá no CNN para complementar, por que o professor tem que orientar nesse sentido? Não, você vai olhar esse conteúdo, entendeu? Desde que, né, aquele conteúdo seja coberto de alguma maneira, né, não importa aonde que o aluno passa. Né? Então, existem já ferramentas que te propiciam isso, ferramentas tecnológicas. Isso aqui é outro, se vocês quiserem entrar e ver depois. Apesar de ter essas ferramentas aí, a personalização da educação ela não é muito disseminada. Isso porque, né, é dito aí que esses ambientes eles ainda estão numa fase conceitual, então não tem uma documentação robusta, não tem estudo de caso ainda relevante que realmente consolide isso como uma forma eficiente e eficaz, né, de personalização, que dá para usar, que dá para disseminar. Né? Agora, uma pré-condição aí para se adotar essa personalização da educação em larga escala é que o aluno ele tem acesso à conexão à internet, mas com os próprios dispositivos. Essa é uma mudança que ele diz de atitude, não é, sobre o papel da tecnologia no processo de aprendizagem e que é difícil de ocorrer. E já encerrando, então, só fazendo uma observação que esses ambientes de aprendizagem pessoal, onde o aluno tem um acesso ali a toda a informação que ele decide qual é a melhor para ele ali, né, é diferente de um ambiente virtual de aprendizagem, onde ali é uma coisa mais estabelecida, o conteúdo é colocado, o conteúdo é bem direcionado, não é a mesma coisa. Né? Então, um ambiente de aprendizagem pessoal não é a mesma coisa que um ambiente virtual de aprendizagem. Né? Então, tem esses dois exemplos e já concluindo aí, só fazendo uma passagem rápida aí, né? Lembrando a computação em rúbrica aí, que ela tem um custo-benefício bom, né? Então ela reduz custo em relação à infraestrutura de manutenção, abre portas aí para flexibilidade, mais espaço em termos de armazenamento, colaboração, comunicação, uso criativo de recursos da internet aí dos educadores. Os dispositivos móveis aí, só relembrando, então, estão cada vez mais poderosos e presentes, exigem pouca infraestrutura, né, e o seu benefício aí está se mostrando maior do que o seu mau uso. Já nos jogos, aí, o papel do jogador então permite que o aluno experimente, explore identidades e até mesmo falhe. Então, para que eles realmente se tornem melhores, né, precisa haver uma melhor compreensão do engajamento do jogador e também das avaliações. Já o conteúdo aberto aí, então, precisa ter uma noção mais ampla do conteúdo ser livre e a informação também está em tudo que é lugar. O desafio é fazer o uso efetivo dessa informação, compartilhar. E o último aqui, avaliando a avaliação do processo de aprendizagem, então, que gera avanços em áreas como geração de dados, interpretação de dados, e isso vai ser útil para a compreensão do processo de aprendizagem, né? E, por fim, o ambiente de aprendizagem pessoal, então, que é uma abordagem, é um processo que vai individualizar, por meio de um projeto específico por pessoa, né,
individualizar o processo de aprendizagem. E essa adoção ampla exige, então, uma mudança de atitude em relação à forma como a gente encara a tecnologia e os professores, a forma como eles encaram o ensino e a aprendizagem. Tem para quem quiser, eu tomei como base esse relatório aqui, que ele é financiado pela HP, mas ele é constituído de vários membros, inclusive internacionais. É muito bom esse. Vocês, como professores, se eu fosse vocês, eu olhava todo ano esse relatório. Ele é muito bom, sabe? Ele dá ele foge um pouquinho daqueles que é muita fantasia de tecnologia, sabe? Ele vai, assim, ele aborda umas questões importantes, né? Então, se vocês puderem